relacionamento duradouro. É interessante que os relacionamentos, eles têm sempre um porquê de ser. Nós nos relacionamos com pessoas, nós nos atraímos por pessoas, e necessariamente eu não estou falando de um casal, eu estou falando de relacionamentos. Né? Por que nós temos amizade, grandes amizades com algumas pessoas, uma facilidade de amizade com algumas pessoas e com outras nem tanto? Porque conseguimos nos aprofundar com algumas pessoas no nosso relacionamento e com outras talvez um pouco mais afastado, talvez mais superficial, bem, enfim. Por que nós nos relacionamos com algumas pessoas? E a psicologia vai explicar que sempre há um interesse. Eu não estou falando um mau interesse, mas sempre há um interesse. Tem alguma coisa ali naquela pessoa que me chama a atenção, que vai me trazer um certo prazer, que vai trazer uma certa satisfação, que vai me trazer uma certa alegria. E por esta razão, então, eu me relaciono com essa pessoa. Por essa razão, então, eu fico mais tempo conversando com ela. E pode ser isso por várias razões. Várias razões. E eu estava lendo o texto de Marcos, porque nós começamos as leituras de Marcos. Vocês estão ligados nas leituras de manhã? Começamos o Evangelho de Marcos. Já lemos o Evangelho de João, de Lucas, e agora estamos lendo Marcos. E me chamou tanta atenção um verso, porque eu não só leio a Bíblia, eu questiono também. Eu tenho esse direito. E eu vou atrás, eu quero saber o que está acontecendo. E esse trecho me chamou muita atenção. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 1. A partir do verso 14. Se alguém puder trazer um pouco de água para mim, eu agradeço. Marcos, então, é o segundo evangelho, tá bom? Capítulo 1, a partir do verso 14. Diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia-lhe ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Obrigada. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, a palavra diz, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando eu li isso, eu falei, nossa, é assim mesmo? Eu fiquei me perguntando, é assim mesmo? Quer dizer que Jesus estava lá, olhou para eles e disse assim, sigam-me. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles rapidamente levantaram na mesma hora, a palavra diz imediatamente, o seguiram. E eu pensei em mim, eu falei, eu não faria isso. Eu não faria isso. Imagina que alguém chega para mim, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu não vi, uma pessoa, sei lá, chega lá para mim e fala assim, olha, você quer cuidar de pessoas? Então vem aqui que eu vou te ensinar a cuidar de verdade. Vem comigo. Eu ia falar para ele, tô fora. Que isso, tá doido? Não é assim. Vou largar tudo? É desse jeito? Eu falei, não, peraí. Eu comecei a falar assim, Senhor, mas é isso mesmo? E me ficou aquela pergunta, por que eles fizeram isso? Vocês nunca se perguntaram? Porque não é estranho, imediatamente? Aí eu fui ler a palavra de Deus, porque eu precisava de respostas.
Mas para que a gente possa entender isso melhor, eu queria falar para vocês de 2 filmes que eu assisti. Aliás, duas minisséries muito interessantes. A primeira se chama O Golpista do Tinder. Uma minissérie, talvez uma reportagem. E eu não sei quem não assistiu ainda, ou quem já assistiu, mas se você não assistiu, assista. Tem muita coisa interessante ali para você aprender. Porque nós estamos falando de relacionamentos. E o golpista do Tinder era um rapaz bonito, né? E ele se apresentava no Tinder. Então, como é que ele chamava as pessoas? No Tinder. Era o lugar onde ele estava. E quem é que está no Tinder? Tem pessoas que querem se relacionar com outras. Não é verdade? Então, ele, através do Tinder, ele já era um moço bonito. Posso dizer que era bonito. Bonito, elegante, rico, lugares maravilhosos que ele visitava. Entendem? Interesse. E as mulheres, que no caso, né, eu estou falando só de mulheres porque era só o que eu vi na reportagem, podia ser que tivesse homem também. Não, mas a reportagem falava de mulheres. E perguntou para essas mulheres, mas como é que vocês caíram no golpe desse homem? Porque, na realidade, ele ia envolvendo essas mulheres e, a um dado momento, ele começa a pedir dinheiro para elas. E elas vão depositando muito, muito dinheiro. E as pessoas que estão de fora, né, falam assim, mas como é que elas caíram nesse golpe? Como foram tão idiotas? Como foram tão burras? Como foram tão inocentes? Mas lembra, ele se apresenta um homem charmoso. E as mulheres que entravam ali, elas queriam primeiro um relacionamento, queriam estar com alguém, queriam conversar com alguém. Então, eram mulheres que estavam sozinhas de relacionamento, eu digo. Relacionamento de homem para mulher. Então, elas estavam sós, por isso estavam no Tinder. Ou se sentiam sós, por isso estavam no Tinder. E quando elas conhecem esse homem se apresenta amável, educado, levando elas para lugares maravilhosos, sendo gentil, elogiando. São coisas que a gente procura em uma outra pessoa. Qualquer pessoa gosta disso. Qualquer pessoa gosta de ir para um lugar bom, comer bem, num lugar bonito, ser bem tratado. Faz parte de quem se relaciona. E aí algumas pessoas perguntam, mas por que elas foram enganadas? Por que elas caíram nesse golpe? E a outra, e eu não vou contar a história, né, gente? Quem quiser, assista. Mas é muito interessante isso. E a outra história se chama, é um filme também baseado na vida real, Inventando Ana. Ana é uma mulher que ela chega num determinado lugar nos Estados Unidos e ela se apresenta como uma mulher muito rica, uma filha de um milionário. E as pessoas que vão andando com ela, agora já não é um relacionamento de homem para mulher, mas relacionamentos. E ela vai se apresentando como alguém que tem muitas posses. E quem está com ela, geralmente se desfruta de coisas boas. E a um dado momento, algumas amizades que ela teve foram prejudicadas por conta que Ana não tinha dinheiro. E, inclusive, ela vai para julgamento. O filme já começa assim, ela sendo presa. Mas ela não se relacionou só com amigos, né? Teve grandes empresários que estavam ali assessorando a ela e fizeram coisas que não eram para fazer. E aí talvez algumas pessoas, mas por que essas pessoas caíram nesse golpe? Porque tinha algo ali, naquelas pessoas, que de alguma forma traziam uma certa satisfação,
uma certa alegria. Mas, em algum determinado tempo, em algum momento deste relacionamento, eles perceberam que era um golpe. Por isso eu fiquei assim abismada, porque, olha bem, olha o verso, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram, verso 18. O verso 19, indo um pouquinho mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, preparando as redes. Imediatamente os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os outros empregados no barco. Eles deixaram a sua profissão. O que é que tinha em Jesus? E eu pensei, falei assim, nossa, parece que eles foram ingênuos. Parece que sair de um lugar onde você está trabalhando e ir atrás de alguém é quase que uma ingenuidade. Ninguém faria isso. Hoje talvez ninguém faria isso, a não ser que você não tivesse absolutamente nada para perder. Mas não era o caso. Por que eles seguiram Jesus assim, desse jeito? Por que a palavra fala imediatamente? Talvez você tivesse que estudar um pouquinho o Evangelho de Marcos para compreender, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Evangelho de Marcos especificamente é um evangelho escrito, tudo nele demonstra urgência. Então a gente precisa ler às vezes o Evangelho para poder entender o que é que o evangelista está querendo dizer. Mas eu não vou me deixar conduzir por esta informação, porque tem coisa muito mais importante. Então, quando eu olho para os discípulos, parece que eles são ingênuos nesse relacionamento com Jesus. Por que essas coisas estão acontecendo? Mas não é bem assim, não. Não é bem assim. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, também ali os discípulos são chamados. Também ali há uma convocação. E aí vocês vão entender que parece que tem algumas coisas que acontecem primeiro. E eu preciso ler para vocês, porque vocês vão conseguir entender. Porque até então parece que os discípulos foram ingênuos. Ou sei lá, estranhos. Ninguém segue assim. Imagina, Clarissa, você não conheceu o Rafael ainda. Aí ele chega e fala assim, olha, nós vamos começar a namorar e vai ser hoje. Aí você ia falar, epa, peraí. Né? No mínimo você ia falar assim, se liga, rapaz. Né? Que é isso? Né? Olha, em outras palavras, essa proposta que Jesus faz para os discípulos. Mas vocês precisam ler Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, eu vou apressar um pouquinho, tá? Eu vou apressar um pouquinho, e ele pediu para afastar um pouquinho o barco. E quando ele terminou de falar, né? Ele disse para Simão, no verso 4, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes à pesca. Então Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira, vocês conhecem essa história, não é verdade? Quando eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor Jesus tinha dito, no verso 8, né, acontece aquele milagre, ou seja, Pedro viu que as redes estavam lotadas, ele falou, peraí, que cara que é esse? Que pessoa é essa? Que homem é esse? Nós pescamos o tempo todo, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, não consegui pescar, ele pega e vem aqui, fala, joga de um lado e estamos aqui com as redes. Então no verso 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Naquele momento, né? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, eles já estão inclusos aí. E se vocês entenderem, olha o que Jesus vai falar no final do verso 10. Então Jesus disse a Simão,
Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Assim eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tem uma informação a mais aqui, não tem? Porque Lucas é detalhista. Então parece que tem alguma coisa a mais, parece que é uma experiência, eles viram coisas que não tinham visto ainda. E talvez algumas pessoas assim, não, foi só uma questão de sorte. Porque Lucas ele é mais detalhista com relação a isso. Marcos ele não é detalhista. Mas se você for para Mateus, Mateus também vai falar que eles deixaram imediatamente, também vai falar. Mas esse imediatamente não é que era a primeira vez que eles tinham visto Jesus. Mas eu quero dar mais informações. Nós vamos para o Evangelho de João. Gente, para saber as coisas sobre o Senhor, a gente precisa ler a Bíblia. Porque eu fiquei curiosa, fiquei muito curiosa. João, capítulo 1. Os discípulos estão com João Batista. Alguns discípulos estão com João Batista. E João Batista quem que é? Aquele que vai falar, olha, depois de mim vem alguém. Olha, eu estou só preparando. Esse é João Batista. Ele tem, a pregação dele é do arrependimento. Então, quando ele batiza, ele faz o batismo do arrependimento. Então, tem pessoas que estão procurando, estão ouvindo o que João Batista está falando. Então, já tem uma informação de algo que está por vir. De uma pessoa que está para chegar. E João Batista, no verso 35, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35, fala o seguinte. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Eles ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus com os 2 o seguiram, perguntou-lhes, o que vocês querem? Jesus falou assim, eles entenderam que João Batista estava falando do Cordeiro de Deus, se levantaram, foram seguir Jesus. Aí Jesus, eles, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E Jesus respondeu, venham e vejam. Então foram, por volta da hora 10ª, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles começaram a conversar com Jesus. Não foi tão imediatamente assim, entendeu? Foi imediatamente naquele momento. Mas teve algumas coisas que foram acontecendo. Tiveram algumas experiências. Então, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera. Lembra André, que estava junto com Simão? Lembra? No comecinho, quando eu li? Vou ler novamente. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Então, eles estavam procurando o Messias. Eles estavam ouvindo o que João falou, eles experienciaram alguns milagres, algumas situações com Jesus Cristo. E no verso 40, neste verso 41 é que vai mostrar, mas no verso 45, que é muito interessante, Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael até não fica meio estranho, pode vir alguma coisa boa dali, e aí Jesus vai ter um encontro com ele, e depois Natanael então vai seguir Jesus, porque Natanael fica na dele, Jesus fala uma coisa sobre Natanael fica assustado, e aí Jesus inclusive o confronta, você está me seguindo, você está falando isso porque eu te disse tudo sobre você. Então, tem discípulos que eles estavam procurando. Então, por que os discípulos responderam tão rapidamente? Por que os discípulos começaram a se relacionar ali com Jesus? Porque eles estavam procurando o Messias.
Porque eles queriam o Messias. E se a gente for para a história das duas minisséries, as mulheres encontraram o golpista do Tinder porque elas estavam procurando alguém. Não um golpista, mas estavam procurando alguém. Por que eles se relacionaram com a Ana? Porque eles estavam procurando alguém que pudesse dar essa satisfação, esse prazer que é ter coisas. Então, não tem como seguir Jesus se você não estiver procurando de fato o Messias. Não tem como seguir ao Senhor e responder a Ele. E é lógico que eu provei aqui através da palavra de Deus que não foi assim não. Não foi ingênuo não. Eles tiveram experiências com o Senhor Jesus Cristo, eles conversaram com o Senhor Jesus Cristo, então por compreender, né, eles tiveram também a palavra de João Batista, então por compreender que estava de acordo com a palavra de Deus, eles começam a seguir Jesus Cristo. Não é um encontro ingênuo, mas com certeza eles estão se relacionando com Jesus porque eles queriam, eles estavam procurando o Messias. E só se relaciona com Jesus quem está procurando o Messias, quem está desejando encontrar o Messias. E assim como foi com o golpista, assim como foi com Ana, também foi com eles. Tinha alguma coisa ali em Jesus que chamava a atenção, mas por que eles então continuaram? E aí então a gente pode ver, né? Volta lá de novo para Marcos, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. Mas como é que esse relacionamento dura? Porque relacionamento é assim, a gente pode ter relacionamento com algumas pessoas, mas o que a gente espera é que os relacionamentos durem. E como é que pode um relacionamento durar? Um relacionamento com o mestre durar? Se você ler Marcos, capítulo 1, verso 21, eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei. Eles começaram a ver que Jesus era diferente daquilo que eles já estavam experimentando, daquilo que eles já estavam vivendo. Então, a pessoa de Jesus trazia a eles algo diferente de tudo que eles já estavam vivenciando. Porque ele falava com autoridade, porque ele falava como alguém diferente. E ali é muito interessante, porque no verso 23 vai dizer: justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso com o espírito imundo gritou: "O que queres conosco?" E ele falou: cale-se para esse espírito, e ele expulsa esse espírito. Então ele não estava só ouvindo coisas que Jesus Cristo estava falando, essa autoridade de Jesus, isso algo novo em Jesus, isso que fazia as coisas diferentes, faziam as pessoas pensarem, faziam as pessoas raciocinarem, falava coisas que as outras pessoas não falavam, dizia com razão, com lógica, com certeza, mas ele também expulsava demônios. E aí é muito interessante a gente poder olhar isto e ver que no verso 30, vocês olhem lá, no verso 30, vai dizer o seguinte: eles saíram desse momento em que Jesus Cristo tinha então expulsado esse demônio, e eles vão para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro, ela está com febre. Era uma febre feita a gente quando está com muita gripe. E a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ele começou a servi-los. Depois que eles comeram,
Muitas pessoas foram levando, porque todo mundo estava ouvindo falar. Então ele tinha expulsado o demônio lá, ele estava falando coisas maravilhosas, ele era diferente, e agora ele cura a sogra de Pedro. E aí então imediatamente as pessoas começam a trazer pessoas. Se você continuar lendo o texto, é exatamente sobre isso que eles estão falando. Eles começam a trazer pessoas e Jesus vai curando, vai libertando, vai expulsando demônios. E as coisas que eles estão testemunhando do poder do Senhor Jesus Cristo para curar, para libertar, para expulsar, para santificar, mas o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então agora eles estão dando continuidade a esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque eles já estão testemunhando quem é Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo. Isso nós testemunhamos nas nossas vidas. Então, a vida que não é transformada por Senhor Jesus Cristo, é muito difícil que essa pessoa creia que Jesus Cristo é quem Ele é. É necessário você testemunhar isso na sua vida, porque senão essa fé ela vai ser dissolvida pela primeira pessoa que aparecer. Vai ser dissolvida por um curandeiro qualquer. Entende que é necessário você testemunhar o poder do Senhor Jesus Cristo na sua vida para que você continue seguindo a Ele. E foi isso que aconteceu. E é muito importante que eu e você possamos entender isso. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, você não precisa abrir, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eles estavam percebendo que Jesus realmente era o caminho. Eles estavam percebendo que Jesus realmente era a verdade. E eles estavam percebendo que a vida com Jesus era uma vida de verdade. E aí, se você for lá para o Evangelho de Mateus, não precisa abrir lá, porque eu vou falar de algo que vocês já conhecem. O Senhor Jesus Cristo, quando ele chama os discípulos, logo depois, a multidão estava se aproximando, ele sobe um monte. E ali ele começa a apresentar para todas as pessoas que estavam ali e para os seus discípulos que estavam mais próximos, uma proposta de vida. Um novo estilo de vida. Mateus capítulo 5. E se você se lembrar, no verso 17, ele vai dizer o seguinte: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor palavra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que ele está falando é o seguinte: eu estou propondo a vocês, neste relacionamento, um novo estilo de vida. Então, quem não se permitir viver esse estilo de vida, ainda que ache que Jesus é muito bom, não vai conseguir dar continuidade a esse relacionamento. E é interessante porque até aí, se a gente voltar lá para as minisséries, o golpista também parece que oferece um novo estilo de vida. Mas um estilo de vida agradável, com muito dinheiro, com muita luxúria, com muitos lugares bonitos. E Ana também. Ela dá uma sensação de poder.
ela dá uma sensação de que todas as pessoas que estão do lado dela vão ter tudo o que quiserem, porque ela falava e as coisas aconteciam. E as pessoas então começam a olhar para eles, falam assim, então agora eu vou me beneficiar da presença dessa pessoa. E é por isso que elas então vão dando continuidades a esse tipo de relacionamento, porque o relacionamento vai ter que oferecer alguma coisa que traga um pouco de satisfação, prazer. E exatamente nesse ponto que Jesus difere deles. Porque na caminhada com Jesus, chega um momento que algumas coisas acabam. Não tem mais. Porque às vezes nós chegamos até Jesus porque estamos muito aflitos, muito angustiados. Mas um dia essa angústia passa. Às vezes estamos muito doentes. E um dia a gente é curado. Mas Jesus é tão diferente. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão honesto, ele é tão sincero, que chega um momento que ele fala assim, acabou. Acabou. Até porque ele tinha um propósito, e o propósito dele não tinha nada a ver com que o povo estava ali. Para vocês entenderem isso, eu preciso que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. No capítulo 6 de João, é aquele momento então que ele alimenta uma multidão. E o pessoal fica, os discípulos estão lá com ele, certo? Firmes e fortes. Lembra do Jesus nos montes? É esse ponto aqui. E aí ele alimenta uma multidão que estava ouvindo ele, que estava achando interessante aquela palavra, porque era um povo oprimido, é um povo que estava sofrendo. E Jesus então começa a apresentar uma proposta de uma nova vida muito melhor do que eles estavam vivendo. E aí então Jesus alimenta uma multidão. E o povo, nossa, nós não tínhamos nada, agora podemos comer. Nós não tínhamos nada, agora podemos beber. Logo depois, Jesus anda sobre as águas. Isso no Evangelho de João. E os discípulos estão vendo isso. Mas a partir do verso 25, então ele anda sobre as águas, depois ele vai para um outro lugar. E no verso 25 vai dizer o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Porque o povo foi atrás de Jesus. Estava todo mundo atrás de Jesus. Então Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não é porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí ele começa a falar de algo que vai assustar as pessoas que estão ali. Olha, ele fala assim, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mas aí eles continuaram, porque eles queriam, era o que Jesus podia dar. Aí eles falam assim, então eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? E Jesus, não faz. Acabou. Não vai ter mais milagre. E aí ele começa a falar dele. No verso 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Vocês queriam o pão para comer, para se alimentar, mas isso não vai ter mais não. Eu não vou ficar aqui colocando comida na boca de vocês. Esse não é o meu propósito.
Ele falou, agora, se vocês quiserem mesmo me seguir, vocês têm que me querer. É isso que ele está dizendo. Porque ele fala assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele começa a falar um discurso que é difícil, porque ele está falando assim, olha, agora não vai ter mais pão, não vai ter mais água, entendeu? Inclusive, também não vai ter mais milagres. Não vai ter mais. E o povo quer. Mas ele falou assim, agora sou eu. Agora, se vocês quiserem, vão ter que me querer. Não é o que eu posso dar. Não é o que eu posso fazer. Vão ter que me querer. E no verso 60, olha o que acontece. Porque é exatamente aí que muitos desistem. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura esta palavra, quem consegue ouvi-lo? Sabendo em si mesmo que os seus discípulos estavam murmurando a esse respeito, Jesus lhe perguntou, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês verem o Filho do Homem subir? No verso 66, ele continua, é um discurso duro. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque Jesus não estava mais dando aquilo que eles queriam. Porque vai chegar uma hora, no nosso relacionamento com Jesus, que nós não vamos ter o que a gente quer. Que relacionamento é que se sustenta quando você não tem mais o que quer? Sabe qual? Se você seguir um pouquinho adiante, verso 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Acabou? Porque o golpista do Tinder, os relacionamentos acabaram exatamente aí. Quando elas perceberam que elas tinham depositado muito dinheiro e nada daquele dinheiro voltar, frustração total. Quando perceberam que a Ana não poderia fazer o depósito que eles esperavam, frustração total. Porque era só isso que eles poderiam oferecer, coisas. E aí então Jesus pergunta para ele, vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tinha alguma coisa mais no Senhor Jesus Cristo. Pedro estava falando assim, eu não quero uma receita milagrosa. Eu não quero um chá de emagrecimento que eu vou perder 10 quilos de hoje para amanhã. Eu não quero um creme anti-rugas que vai fazer com que o meu rostinho fique mais novo, 20 anos. Eu não quero ganhar na loteria para poder ter uma casa, para poder viajar. Eu também não quero ter 100 mil seguidores na internet. Eu quero alguém que preencha o meu vazio, o vazio da minha existência, o vazio da minha alma. E só Jesus pode fazer isso. E Pedro sabia disso. Eu estou com o Senhor, não é porque o Senhor está me alimentando, porque o Senhor curou a minha sogra. Porque na realidade, para os discípulos nada aconteceu. Eles viram coisas acontecendo, mas para eles mesmos não aconteceu nada. E Pedro nos ensina que para você continuar no relacionamento é necessário que aquela pessoa, e no caso eu estou falando do Senhor Jesus, preencha um espaço do qual outra pessoa não pode preencher. E nós estamos falando da existência, do vazio da existência que nós temos. E só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Por isso Pedro fala assim, para onde que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E para o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo continuar, é necessário que a gente perceba isso. Senão ele sucumbe. Senão ele acaba. Senão ele destrói. Em Mateus 16,
o Senhor Jesus Cristo fala assim, o que o povo está falando quem eu sou? Ah, está falando que você é Elias, você está falando que é não sei quem, está falando que é não sei quem. Ele fala assim, e vocês? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro estava vivenciando com o Senhor Jesus Cristo era a testificação daquele quem era o Senhor Jesus Cristo, que ele de fato era o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que iria salvar, resgatar, libertar, curar, sarar eternamente. É por isso que esse relacionamento vai perdurar. Mas aí vocês vão falar para mim, eu sei que alguns talvez estejam perguntando, é verdade, mas acontece que Pedro negou Jesus. Mas Pedro negou Jesus não por Jesus, por ele mesmo. E aí talvez eu vou para o último ponto, porque é exatamente aí que as coisas, né? Porque assim, a gente percebe que é essencial, que é necessário, aquele relacionamento é necessário para as nossas vidas. Mas a gente também falha. Não é fácil dar sequência. A palavra do Senhor Jesus para nós, em Lucas capítulo 9, verso 23, vai dizer o seguinte, se alguém quer vir após mim, quer me seguir? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí é duro. É duro isso. Tome diariamente a sua cruz e aí então me siga. E é duro passar por isso. E é certo que após a crucificação eles fugiram, eles foram embora. Mas depois Jesus ressuscita. E se estava faltando alguma coisa, era exatamente isso que estava faltando. Para que todas as coisas se completassem nesse relacionamento. E eles testificaram isso. E ainda no Evangelho de João, capítulo 21, e eu quero partir aqui para o final. O Senhor Jesus Cristo tem uma conversa muito séria com Pedro. Pedro que já tinha negado. E algumas pessoas falam que esse momento é o momento da restauração. Daquilo que precisava ser acertado e não está certo no relacionamento. Aquela conversa que você precisa ter, né? E que a gente vai protelando. Porque nos relacionamentos é assim. A gente precisa ter conversas, aí não tem. E aí não tem essas conversas e um dia tem uma última conversa. Tipo, acabou. Mas Jesus não. Jesus tem uma conversa com Pedro. João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. E diz o seguinte, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente? E ele falou assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então o Senhor Jesus Cristo faz uma proposta para ele. Cuida das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz novamente, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou chateado. Porque já era a terceira vez que ele tinha feito aquela pergunta. Você gosta de mim? Você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe de mim mais do que eu mesmo sei. O Senhor me conhece aquilo que eu não lembro mais. O Senhor sabe detalhes da minha vida que ficaram lá no meu inconsciente. Às vezes eu preciso da ajuda de um profissional para poder curar aquilo lá. E o Senhor, numa palavra, cura. O Senhor sabe. E aí então o Senhor Jesus fala assim, cuida das minhas ovelhas.
E aí então Pedro vai perceber que esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo não é um relacionamento que termina com a ida de Jesus Cristo para os céus. Ele entendeu que o relacionamento com Jesus é um compromisso. Não um compromisso para dizer assim, eu creio. Não um compromisso para dizer, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Não é só um compromisso para dizer assim, eu leio a palavra de Deus. Não é um compromisso para falar assim, eu oro e oro todos os dias. Não é um compromisso para dizer assim, olha, eu frequento todos os domingos as nossas reuniões. É mais do que isso. É um compromisso daquele que, entendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, ele diz o seguinte, agora eu também vou anunciar as boas novas do Evangelho. Eu também vou dizer para as outras pessoas que o relacionamento com Jesus Cristo vale a pena. Então, um relacionamento duradouro com o Senhor Jesus Cristo significa que hoje você é uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Você fala do Senhor Jesus Cristo. Você não se preocupa tanto em falar de você, do seu emprego, das coisas boas da vida, mas fala do Senhor Jesus Cristo na pequena oportunidade que você tem, percebendo que alguém ainda não tem esse relacionamento, porque esse relacionamento é valioso demais. Então, um relacionamento duradouro com o Senhor Jesus Cristo é um relacionamento que percebe e testifica que Jesus Cristo não é uma farsa, não é uma mentira, como o golpista, como a Ana e como tantos outros. Jesus Cristo é real, verdadeiro, o único caminho. E por isso, então, Pedro vai testificar, e se você abrir na carta de 1 Pedro, eu não vou ler, mas a gente deveria ler o capítulo todinho primeiro, e ele vai falando, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer. Nós não vamos perder o que temos com o Senhor Jesus Cristo. Não vai murchar, não vai acabar. Ele crê nesse relacionamento. E se você ler o capítulo todo, é maravilhoso. Eu amaria falar todo o capítulo aqui para vocês. E nós vamos percebendo que esse relacionamento de Pedro e de todos os outros discípulos com o Senhor Jesus Cristo não foi dissolvido, porque Jesus Cristo é, de fato, o Messias, enviado do Pai. E eles presenciaram, não foi um encontro ingênuo, não foi uma decisão baseada naquele momento, porque alguém chamou, porque alguém falou, porque ele era bonito, porque tinha ali coisas boas, não. É que eles foram experimentando, eles foram vivenciando. Jesus não fazia proposta de uma vida boa, porque ele vai dizer, inclusive para algumas pessoas que querem segui-lo, ele falou assim, olha, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Não tinha enganação, não tinha mentira. Essa é a proposta do Senhor Jesus Cristo para você. Uma proposta de que ele não vai te enganar. Ele não vai te dar tudo o que você quer. E de vez em quando você vai perceber que até aquilo que você acredita que precisa, ele também não vai dar. Ele vai dar só o que você precisa. E às vezes vai parecer que o mundo vai desabar. Mas ele vai estar com você. Sozinho você não fica.
E é só vivenciando isto que você e eu podemos manter esse relacionamento. Podemos dar continuidade nesse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria encerrar essa palavra perguntando a você: por que você segue a Jesus? Por que você se relaciona com o Senhor Jesus? E são perguntas que você precisa responder para esse relacionamento não acabar. E a segunda pergunta é: o que te faz manter neste relacionamento? Por que você continua com o Senhor Jesus? E a terceira pergunta é: como está este relacionamento com o Senhor Jesus? Talvez a primeira pergunta, por que você segue o Senhor Jesus Cristo, é a mais fácil de responder. A segunda, que te faz manter nesse relacionamento, talvez seja você mesmo. Mas a terceira é a resposta fundamental para você saber se você está de fato se relacionando com o Senhor Jesus Cristo, tendo em vista o quanto você fala dele para as outras pessoas. Esta é a resposta para você saber como é que está o seu relacionamento com Jesus. É se você fala de Jesus para outras pessoas. E aí, então, eu voltei para Marcos e eu entendi que aquele imediatamente dos discípulos, quando o Senhor chama e Pedro e André levantam imediatamente, e que os outros, então, discípulos que levantaram imediatamente, não foram ingênuos. Eles estavam procurando o Senhor Jesus Cristo. E eles acharam. E Ele existe. E Ele é real. E Ele é verdadeiro. E Ele é eterno. E que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês possam sentir dentro do coração de vocês que mantém-se um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E apenas dissesse aí, no seu canto. E a conversa é com você mesmo e o Senhor. E diga para Ele, como é que está esse relacionamento? O que você entende que é importante? E se você quer que Ele mude alguma coisa? Se quebranta diante do Senhor e coloca diante dele, porque se tem alguma pessoa que pode fazer alguma coisa, é o Senhor. E se for necessário mais uma vez, entrega a sua vida ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Compreendemos agora por esta palavra que o que nós temos mais precioso nas nossas vidas é o relacionamento que temos com o Senhor Jesus. Essa nova vida em Cristo faz de nós um novo ser, uma nova pessoa. Dá-nos condição de perpetuar, de continuar este relacionamento e de fazer com que outras pessoas tenham a possibilidade de encontrarem também o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que talvez como nós estávamos com um vazio dentro das nossas vidas. Percebia que faltava algo nessa existência, cheio de coisas, mas que nunca completavam o que estávamos precisando dentro de nós. Mas veio o Senhor Jesus Cristo e as coisas mudaram.
Ajuda-nos, Senhor, nessa perspectiva, nesse conhecimento e neste caminho. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. No nome de Jesus oramos. Amém.